Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao Datalogando. Hoje a gente tem um convidado especial com um tema muito importante para a gente falar sobre políticas públicas baseadas em evidências. Então a gente daqui a pouco apresenta nosso convidado aqui hoje. Antes disso, eu queria lembrar vocês de seguir o Datalogando, ativar o sininho para ficar sabendo de todas as novidades que acontecem aqui no nosso canal. Seguir o Datalogando no Instagram, TikTok, Facebook, estamos em todos os lugares, @Datalogando também para acompanhar os cortes dos episódios que acontecem aqui. Queria agradecer também a Big Day, a nossa patrocinadora desde o início aqui, que está com a gente nesse projeto também. E não menos importante também, gostaria de agradecer esse espaço maravilhoso que é o Studio Creators que a gente está aqui hoje. Sérgio Nes, roda a vinheta. Nosso convidado é diretor de gestão de novos negócios da Invest Minas, agência de promoções de investimento do estado de Minas Gerais, é mestre e bacharel em administração pública pela Fundação João Pinheiro e em direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Há 15 anos atua como especialista em políticas públicas e gestão governamental, orientando em governos e corporações na execução de estratégias, fomento de novos negócios e promoções de investimento. Seja muito bem-vindo, Gustavo Garcia. Valeu, Brunão. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com você, gravando esse podcast, falando sobre um tema muito relevante, o uso de dados na gestão pública para direcionar boas políticas públicas. Ótimo. Você vai explicar tudo isso daí para a galera que está acompanhando a gente aqui. Mas antes, cara, eu queria fazer um brinde e agradecer a tua presença aqui. Que olha, não é só o brinde, ganhamos um queijinho aqui diretamente de Belo Horizonte, cara. Olha. Aí esse podcast vai ficar mal acostumado, né, cara? Tem queijinho, tem amendoim, tem cerveja. Pô, aí a gente fica feliz, né, cara? Gustavo, primeiramente eu queria te agradecer mais uma vez. A gente se conheceu em Portugal no Web Summit, que a gente foi para um projeto junto lá para levar as startups lá em Portugal, como trabalhar num processo de aceleração e tudo mais, e acabei conhecendo você. E nesse bate-papo a gente viu que tinha uma sinergia de você trazer esse tema aqui. Eu já fiz um breve resumo aí do teu histórico profissional, mas conta pra gente aí quem que é o Gustavo Garcia. Maravilha. Então, eu nasci na década de 80, né? Muito provavelmente você também. Acho que dá pra perceber, né? Nasci em 85 e aí era o ano da transição da ditadura pro período democrático brasileiro e eu nasci em abril, que foi o mês da morte do Tancredo Neves. E isso marcou muito a minha vida, porque eu cresci ouvindo que meus pais diziam sobre o período da ditadura, eles acompanhavam sempre a política no Brasil, e aí todo o Brasil parece que tinha uma expectativa muito grande em relação ao Tancredo Neves, e aí, de repente, veio a morte do Tancredo Neves, que ele seria o primeiro presidente eleito democraticamente no Brasil. E aí, isso marcou muito a minha infância, eu cresci ouvindo meus pais falando sobre isso. Inclusive, tem um fato curioso, meu pai na época assinava a revista Veja, e aí ele pegou todas as revistas do ano de 1985 e encadernou para me dar de presente quando eu crescesse. E aí isso virou 5 volumes enormes, assim, encadernados com capa dura, que eu tenho lá em casa hoje. De vez em quando eu dou uma folheada para acontecer. E 1985 é basicamente um ano político. E cresci ouvindo sobre isso e acabou que isso me influenciou. Acho que de alguma forma eu quis entrar para o meio da gestão pública e aí fiz disso o meu caminho profissional. Me formei em administração pública, em direito, fiz mestrado em administração pública. E aí há 15 anos atrás, mais ou menos, entrei no governo do estado e estou lá. Desde então, trabalhei já em áreas sociais, de desenvolvimento econômico. Hoje estou na Invest Minas, que é a agência de promoção de investimento do estado. Então, um prazerão estar aí, aqui com você. Maravilhoso, fico super feliz. E mais feliz assim, que, cara, teu pai foi um ícone nisso daí, né? Guardar todas as capas das revistas Vejas de 85 foi um mito, cara, sério. É muito legal. Muito legal, cara. Quando você vê as reportagens isso antigas. querendo ou não, te trouxe uma visão pro teu futuro, né, cara? Que hoje você trabalha com isso, tem toda essa visão. Você já trouxe a questão política da época, que foi um ano muito político lá. Bem interessante, cara, bem interessante. Cara, vamos lá. Antes da gente entrar sobre a parte da baseada em evidências, conta pra galera o que são políticas públicas, como que ela é aplicada, como que
todo esse desenrolar da história de políticas públicas? Cara, política pública é basicamente o Estado entrando em ação. Então, sempre que o Estado entra em ação, aquilo ali é uma determinada política, uma política pública. E aí, você tem no Estado diversas formas de tomar decisão, assim como em qualquer esfera da nossa vida. Sim. Né? E aí, historicamente, a gente sabe que o acesso a dados sempre foi mais difícil do que é hoje. Hoje a gente tem um acesso à informação que é muito democrático, é aberto. Enfim, inclusive o Brasil é um case de sucesso para o mundo, não fica atrás dos grandes países em termos de transformação digital. Nós temos grandes cases aí, como o caso do Pix, por exemplo. E aí o uso de dados na administração pública vem para que as políticas públicas sejam mais efetivas, né? Que elas olhem de fato para o problema que precisa ser resolvido. E o dado é isso, né? Sim. O dado ele vai te dar elementos ali para você tomar uma decisão com base de fato na realidade, com base na ciência. Então, eu acho que hoje, mais do que nunca, é muito importante que a gente converse sobre o uso de dados e ciência para tomar decisões na gestão pública. O termo baseado em evidências começou através da medicina, que acho que foi na época de 1950 ou por aí. E aí, eu não vou lembrar a época que esse termo das políticas públicas baseado em evidências surgiu junto com algum órgão de estatísticas do Reino Unido, certo? Que aí veio toda essa visão de poder trabalhar estatística baseada em dados e tudo mais. Conta um pouquinho desse histórico para a gente, como que foi feita a políticas públicas baseada em evidência, inspirado pela medicina, inspirado por todas essas outras frentes aí. Boa. Na gestão pública, o Reino Unido foi um dos pioneiros nas políticas públicas baseadas em evidências. Isso começou lá na década de 80 até a década de 90, um pouco mais, principalmente ali no governo da Thatcher, que foi um governo visto como um pouco mais gerencialista, adotando medidas parecidas com o mercado, adotando medidas para profissionalizar a gestão pública. Foi visto como um avanço ali da burocracia, né? E foi chamada de nova gestão pública, New Public Management. Tá. E aí, isso foi sendo aplicado, explorado no mundo. No Brasil, chegou aproximadamente em 1995, com a reforma administrativa que aconteceu no governo Fernando Henrique Cardoso, liderada aí pelo Bresser Pereira, muito estudado no mundo acadêmico da administração pública. E aí ele trouxe essas reformas no sentido também de avançar um pouco na burocracia, olhar para o cidadão como usuário das políticas públicas e utilizar dados para profissionalizar a tomada de decisão. Então, o Brasil ele seguiu a reboque aí do Reino Unido, dos países europeus, mas hoje, avançando cada vez mais aí na transformação digital, é uma pauta muito em voga no governo federal, a gente vê isso, no governo do estado de Minas Gerais também isso é muito forte. Então, cada dia mais os dados importam para a tomada de decisão dos gestores públicos. Pô, demais, cara. Agora, é curioso quando a gente fala esse fato das políticas públicas ser baseadas em evidências. A gente já tem um bate-papo prévio aqui, que é super legal a gente fazer esse papo. E os dados públicos hoje no Brasil, já foi falado em outros podcasts aqui, que são dos melhores do mundo. Então, se você fizer análise de dado público relacionado a Reino Unido, Escócia e outros lugares, por mais que eles tenham sido pioneiros sobre essa captação de dados públicos e trazer para uma perspectiva para você trabalhar, entender o comportamento da população, porque a gente está falando de um todo ali. O Brasil hoje é um dos pioneiros nesse formato. Então, conta para a gente também a importância dos dados públicos também nesse cenário para a tomada de decisão. Porque, querendo ou não, a população compartilhando os dados dela com o governo, elas conseguem ter. Aí a gente vai entrar naquela dicotomia, mas vamos trabalhar um pouco, entender a importância dos dados públicos hoje visto para uma tomada de decisão baseada em evidências. Vão trazer alguns cases assim que são muito marcantes no Brasil, que eu acho que um grande case provavelmente é o DataSUS, né, que é o grande sistema que reúne as informações dos usuários do Sistema Único de Saúde. Então lá o usuário ele tem toda a sua jornada acompanhada. Então se for no posto de saúde, você vai ter as informações do seu atendimento, as vacinas que você já teve acesso, os seus exames. Você pode acompanhar isso inclusive na palma de sua mão com o celular. O Conect SUS agora chama, se não me engano, Meu SUS, alguma coisa assim. É um aplicativo que você
você baixa, acompanha, inclusive é o aplicativo que as pessoas usam para comprovar A a vacinação. vacina para viajar. E então o DataSUS é super importante para que o governo possa acompanhar aí a jornada do cidadão, do usuário do serviço do SUS. Outro também muito importante é o DataSUAS, que é o sistema que gerencia todos os dados disponíveis do Sistema Único de Assistência Social. E é o sistema utilizado também, junto com o Cadastro Único, para gerenciar essas políticas da área de assistência social, inclusive o Bolsa Família e os outros benefícios da assistência social, para acompanhar as famílias aí ao longo da sua trajetória de transferência de renda, se ela melhorou de vida, a partir das políticas públicas que ela recebeu, se ela conseguiu avançar, se não conseguiu, por quê. Então, isso permite todo um monitoramento e uma avaliação da trajetória dessas famílias e da saúde das pessoas. Os sistemas da educação também hoje possibilitam o acompanhamento da trajetória dos alunos, né? Então isso é fundamental para que o poder público possa tomar as decisões de elaboração de políticas públicas, né? Inclusive definindo por regiões. O Brasil, a gente sabe que não existe um Brasil, né? É um continente. É um continente. Então os problemas do norte são diferentes dos problemas do sul, do sudeste, do centro-oeste, do nordeste. Minas Gerais também é bem parecido com isso. Minas Gerais é um retrato, um espelho do Brasil, né? E aí você, a partir desses dados, você pode customizar as políticas públicas. Ao invés de fazer políticas públicas que sejam iguais para todos, considere quais são os principais desafios aí que têm maior relevância na região Nordeste. Muito provavelmente as pessoas têm dificuldades diferentes das pessoas do Sul, do Sudeste, enfim. E é importante para fazer a política pública de fato chegar até as pessoas e de fato ter efetividade, né? A gente está falando de captação de dados e o censo acabou de acontecer também, certo? Acho que foi em 2023 que aconteceu, né? Isso. O último censo que a gente teve, o 2022. O ano passado. Então o que acontece? O censo tem é literalmente uma pessoa ir na tua casa de uma forma antiga ainda, se a gente for ver. Na tua casa, pergunta quantas pessoas moram, quantos banheiros você tem em casa. É aquela pergunta que eu acho que ainda não faz muito sentido, mas querendo ou não, um termômetro para a gente saber como que está aquela população dentro daquela determinada região. Então, assim, a gente vê que hoje muitas pessoas ainda não respondem essa pergunta, mas a gente vê que isso daqui é um retrato do Brasil hoje, o censo. Então, quando o censo traz uma visão, não digo nem comportamental, mas realmente estrutura familiar mesmo, entender aquilo lá, ele está trazendo aquela informação para poder realmente ser uma tomada de decisão para políticas públicas, certo? Exatamente. O SUS, o censo, ainda é um primeiro passo para tomada de decisão, porque ele é estático, né? Exato. Ele é feito de 10 em 10 anos. Então, ele te dá um retrato ali de hoje, mas as políticas públicas baseadas em evidência vai além disso. Então, você tem que considerar, inclusive, tem um livro muito interessante, que eu acabei de lembrar, chama O que se vê e o que não se vê. Você já leu do Bastiat? Não li, cara. Muito bom, excelente. Mas o tema, o título é interessantíssimo. É muito bom. E o livro ele fala exatamente das consequências das decisões no setor público. É um livro muito antigo, tem uma linguagem mais antiga, exemplos mais antigos, é mais voltado à parte econômica, mas ele ilustra muito bem como que são as consequências de decisões públicas mal tomadas e como que elas são ocultas. A gente tende a ver o resultado que é mais imediato, né? Que é mais claro, que está ali na nossa cara. Só que as políticas públicas, elas geram uma série de consequências que a gente não sabe, muitas vezes a gente não vê. Nós, como seres humanos, temos dificuldade de entender contrafactual, nós temos dificuldade de ver consequências de longo prazo. Então, a política pública baseada em evidência, ela tem justamente esse objetivo também, de entender quais são as consequências de curto, médio e longo prazo das decisões que eu tomo enquanto governo. Tá. Então, se eu vou tomar uma decisão econômica, por exemplo, de fazer um congelamento de preços, sei lá, combustível, aquilo ali na bomba a gente vê que é um super benefício, mas você tem consequências econômicas, por exemplo, que hoje a Petrobras ela exporta mais ou menos 1 milhão de barris por dia de petróleo, mas ela é deficitária em cerca de 600 mil barris
de combustível refinado por dia, e aí isso gera um custo, né? O custo de comprar combustível refinado é maior, então você acaba sobrecarregando. Aí já tem uma consequência. Esse custo ele acaba sendo distribuído, porque o governo é dono de 50% da Petrobras. Então o governo vai subsidiar. O dinheiro que sai do governo sai de quem? Do bolso do pagador de imposto. Exato. Então, no final das contas, a gente tem que se perguntar, vale a pena, quem que a gente está financiando com combustível mais barato e quem que vai pagar essa conta? Então, a política baseada em evidências, ela tenta enxergar mais longe do que simplesmente aquela decisão imediata que está ali. Cara, eu adoro que a gente faz um roteiro e eu não sigo o roteiro, porque você vai trazendo esses pontos, eu vou trazendo outras relações que eu acho que viram muito mais acaloradas, digamos assim, do que simplesmente perguntar desafios. A gente vai chegar nesse ponto. Mas eu acho que esse ponto que você falou é muito relevante, porque, vamos lá, a gente está lidando com política. Política, como o próprio termo diz, você tem que fazer as políticas. Você tem que entender o que está acontecendo. Então tem uma região, uma determinada região que precisa de X. Só que a gente está lidando com seres humanos. A gente está lidando com interesses. A gente está lidando com visões partidárias. Vamos considerar um pouco essa perspectiva. Obviamente que a gente não precisa entrar nisso, mas eu quero entender vieses. Tá? Quais são os vieses quando a gente está trabalhando relacionado a políticas públicas que podem ou não entrar numa questão baseada em evidências? Vamos lá, eu acho que a gente tem um caso muito interessante e recente que é o da pandemia. A pandemia a gente foi um divisor de águas. Exato. A gente foi bombardeado o tempo inteiro com evidências e ruídos ao mesmo tempo sobre as questões da vacina, né? E eu acho que um viés muito forte, assim, claro que a gente tem, é o viés da correlação versus a causalidade. A correlação é diferente de causalidade, Sim. Né? Eu poderia falar, por exemplo, que existe uma correlação muito forte entre a perda de cabelos do Bruno. Cara, esse podcast vai ter que ser só sobre cabelo, porque todo mundo vem aqui, cara, quer falar sobre o meu cabelo, que eu não tenho, cara. Ó, que inclusive, quem quiser fazer implante, eu tô aceitando essa frente aí. A relação entre a queda de cabelos do Bruno e o aquecimento global. Então a gente vê que o cabelo do Bruno está caindo cada vez mais e a temperatura do mundo também está subindo cada vez mais. É uma correlação. 100%, provavelmente. 100%. Mas não é uma causalidade. Com certeza. Eu acho que é o que eu mais vejo em políticas públicas, inclusive no setor privado. A gente vê assim comumente. Hoje eu estava, por curiosidade, no evento sobre inteligência artificial e um consultor de uma grande consultoria multinacional, ele estava apresentando o dado onde ele mostrou que as empresas que investem em inteligência artificial têm um lucro de 3% maior do que as empresas, 3 pontos percentuais do que as empresas que não investem. Olha só, cara. Mas ele esqueceu de dizer se é porque as empresas de fato investem em IA ou se porque as empresas que têm maior lucro têm uma tendência a investir mais em IA. Não é uma pesquisa científica, logicamente, Sim. que ele apresentou, ele fez um survey com os clientes dele. Então, é uma causalidade, é uma relação de correlação que muitas vezes a gente compra como causalidade. Então, precisa tomar muito cuidado, as evidências precisam ser baseadas em ciência, de fato. Eu acho que esse é um viés muito claro. Não, ótimo ponto. E aí, agora, eu quero falar sobre a perspectiva do consumidor, não, do contribuinte. Porque, querendo ou não, para a gente lidar com políticas públicas, você precisa saber o comportamento da população. Um problema específico aqui, eu tô lidando uma frente só, porque a gente tem meio ambiente, a gente tem outros fatores aí a mais. Mas quando a gente está lidando com população, vou trazer uma relação aqui. A gente está falando sobre eu compartilhar meus dados e ter uma frente de atuação de governo, posso atuar em políticas públicas, mas eu estou falando em compartilhar meus dados e entrar numa questão de privacidade que o governo vai ter mais controle sobre mim. Vamos falar sobre esse tema também. Isso é polêmico. Então, é uma decisão que, no final das contas, ela acaba sendo uma decisão de todos enquanto sociedade. Né? Uns vão puxar para um lado, outros vão puxar para o outro. Ó, meu queijinho caiu aqui, come o queijinho aí, porque senão a gente... Mas, no final das contas, nós, enquanto sociedade, é que decidimos o nível de dados que a gente quer abrir para o governo em detrimento da nossa privacidade, né?
em relação às políticas públicas e a melhoria da tomada de decisão que a gente quer ter. Logicamente, a gente tem um Estado brasileiro, se você for olhar na média dos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, ele tem um nível de interferência um pouco maior. Ele precisa de ter acesso aos dados para poder basear o seu gasto, né, no fim das contas. A realização das políticas públicas ela não pode ser feita de forma espúria. E acaba que fazer pesquisa científica para basear políticas públicas é uma coisa cara. Né? Você fazer uma avaliação ex ante, uma avaliação ex post, você manter sistemas e manter dados atualizados é uma coisa que não é barata, ainda mais para um volume de dados para um país igual ao Brasil. Então, assim, acaba que é um dilema que a gente tem enquanto sociedade. Né? A gente discute isso muito pouco, que tipo de acesso e liberdade que nós queremos ter. Mas acaba que essa discussão acaba desaguando lá no Congresso, tá, né? Nas leis que o Brasil faz, no tipo de regulamentação que é dada em relação ao LGPD, por exemplo, que protege os dados hoje das pessoas que usam a internet, usam os serviços públicos. Enfim, então eu acho que é uma ótima discussão, mas é uma discussão que não tem certo e errado. Não tem certo e errado, exatamente. Eu acho que é esse ponto, porque, vamos lá, compartilhei meus dados aqui para poder saber mais aqui, para tentar trazer uma política pública onde vai resolver um problema de saneamento básico. Vamos falar isso. Outra região, um problema maior é sobre segurança pública. Outra região é transporte. Outra região é meio ambiente. Aí você começa a lidar com diversos... meio ambiente nem tanto, mas a gente vai entrar nessa questão também. Estou falando de população. Então, assim, quando a gente está lidando como um grupo... você compartilhar seus dados, você tem esse percalço, que o governo vai ter controle sobre isso. Isso pode ser, literalmente, obviamente que a gente não é China, que a China controla todos os dados da população, mas a gente vai ter talvez uma preocupação maior em compartilhar esses dados. E aí eu vou trazer um ponto também, que é um ponto meu. Eu acho que a gente ainda é muito... A gente não tem, o brasileiro não tem conhecimento sobre dados para saber se ele compartilha ou não compartilha. Então fica aquela dicotomia de falar, putz, compartilho porque eu vou receber um benefício, porque eu estou compartilhando meus dados e eu vou receber um benefício de mídia que vai me trazer isso. Mas o contraponto é que eu estou compartilhando meus dados com informações que realmente podem ser prejudiciais, assim, pode me trazer um problema lá na frente. Então a gente, é bem difícil falar sobre esse tema, né, cara? É bem controverso, assim, nesse ponto. Né, e depende do lugar que você está também. Exato, né? Porque o cidadão ele pode ou não querer ou precisar de um serviço público. Então, ele pode também ter a opção de compartilhar ou não compartilhar, né? Enfim, eu acho que é grande Agora vem uma curiosidade. Você acha que quem depende mais de serviço público tende a compartilhar mais os dados do que quem não tende? Cara, eu não sou um especialista não, mas... Percepções mesmo. Eu apostaria que sim. Eu também. Eu apostaria que sim. Eu acho que... Vamos dar um exemplo aqui da saúde, né? Na pandemia a gente viu aí grandes polêmicas acontecendo. Cara, esse foi realmente, eu acho que um divisor, né, cara? Todo mundo começou a entender ali o que estava acontecendo, né, cara? E não é só uma questão de compartilhamento de dados, é uma questão de obrigatoriedade de tomar a vacina. Porque, querendo ou não, ela influenciou na tua vida social. Não foi somente a saúde, assim, obviamente foi, mas ela influenciou se você sair de casa, não sair de casa, você trabalhar, você não... Ela influenciou outros fatores que trouxe a gente a querer entender e saber mais sobre isso para poder saber qual tomada de decisão você tomar. E é um debate legal, né? Não, é maravilhoso assim, isso aqui. A gente fica até amanhã. Sérgio, prepara aí que a gente vai... ficar bêbado aqui. Daqui a pouco a gente vai estar defendendo os lados. Mais ou menos isso. Mas então, esse é o ponto, né, cara? Então a gente tem que trabalhar isso. Outro ponto que eu quero falar com você. Você deu o exemplo da Bolsa Família, que foi querendo ou não, baseada em evidências. Então você vê realmente para fazer uma transformação, onde a gente está tendo uma pobreza muito grande, para trazer usar um benefício do governo para poder fazer com que elas não vivem em extrema pobreza e tudo mais. Hoje em dia um tema realmente em pauta é o aquecimento global e meio ambiente. Existem políticas públicas. Se quiser falar de Minas, tudo bem, eu acho que mas se quiser falar de uma maneira mais abrangente também sobre o Brasil, também é legal saber a tua opinião, porque assim, é uma preocupação.
Porque a gente vê o aquecimento global, a gente vê que cada vez mais estão entrando temas, ONU, todos os países do mundo, e querendo ou não, o Brasil é um dos responsáveis hoje, porque a gente tem o pulmão do mundo, que é a Amazônia. Tem muitos olhares para cá sobre isso. Quais são as questões que a gente trabalha sobre uma política pública baseada em evidências? No âmbito nacional, depois a gente pode até entrar em âmbito global, para a gente realmente usar isso daí em nosso favor, para a gente ser mais efetivo em trabalhar onde a gente consiga melhorar. A gente está falando de CO2, né? Aí você pode falar um pouco sobre isso também. Beleza. Então, vamos ver o gancho aqui. As mudanças climáticas hoje elas são discutidas como o problema do século. E por trás tem um pouco daquele viés que a gente estava falando de correlação e causalidade. Eu acho que a grande maioria das pesquisas científicas elas demonstram as mudanças climáticas. Não sou especialista no assunto, mas tudo tende a crer que, de fato, a ação humana está transformando, modificando o clima no planeta. E isso tem gerado diversos movimentos em escala global, né? No Brasil não é diferente, Minas Gerais não é diferente. Minas Gerais foi o primeiro estado a assinar o acordo Race to Zero do hemisfério sul e da América Latina. E o que é esse acordo? É um acordo junto com a ONU, é uma campanha de zerar a emissão de carbono até 2050. Então, até 2050 a nossa emissão precisa ser neutra. Isso... Explica para a galera o que é uma emissão neutra, que eu acho que é importante também. Emissão neutra é nada mais, nada menos do que aquilo que você economiza de carbono é aquilo que você gera. Então, você chega no 0 a 0. Pelo menos 0 a 0. Então, tudo que a gente emite, a gente gera, a gente consome. Sim. Isso gera uma necessidade, na verdade, uma série de oportunidades, né? O Brasil hoje é visto como uma grande oportunidade na questão da transição energética, que é aquilo que mais impacta nas mudanças climáticas. Então, aí a gente fala de mudanças na forma como a gente usa a energia nas indústrias, no transporte, em todas as esferas da sociedade, principalmente as esferas produtivas. E Minas Gerais também está muito bem posicionado em relação a isso. Uma curiosidade é que Minas hoje está em primeiro lugar na geração de energia solar no Brasil. Isso combinando aí fatores de grande insolação, especialmente aí no norte do estado, com grande disponibilidade de terra para fazendas solares e uma temperatura mediana, que também é importante, né? A temperatura alta ela prejudica, inclusive, a geração de energia, porque ela prejudica as placas. Então, Minas Gerais, o Brasil como um todo, também no Nordeste a gente tem uma geração de energia eólica muito forte, vem aí os biocombustíveis, lá em Minas Gerais tem um investimento muito forte em biocombustível com base na macaúba, tem aí a possibilidade do hidrogênio verde chegando forte. Minas Gerais tem também a maior reserva de lítio do Brasil hoje. O lítio, que é o material, é o principal componente das baterias dos carros elétricos. Então, acho que a gente está num passo à frente em relação à transição energética. E isso nos coloca numa posição, de certa forma, privilegiada, até pensando na questão da energia. A energia não é tão facilmente transportada. Então, você gera energia no Brasil para vender para a Europa ou para os Estados Unidos, por exemplo, hoje é uma coisa praticamente inviável. Você tem que colocar em baterias, enfim. Então, há uma tendência mundial para a descarbonização e as indústrias que estão focadas em descarbonização podem ter aqui no Brasil uma possibilidade de gerar energia limpa e produzir gerando zero de carbono. Então, essa é uma possibilidade, além das terras agricultáveis que a gente tem, das florestas que nós temos, que geram também os créditos de carbono. Então, isso também é mais um mecanismo para a gente neutralizar as emissões. E essa questão é totalmente baseada em evidência, ciência mesmo, né? Então, é como eu disse no início, né? Existem estudos que comprovam que a ação humana é a geradora das mudanças climáticas.
Então, com base nisso, e aí em estudos que isso precisa ser detalhado, né? A gente Sim. está num processo de contratação agora de um projeto chamado Rota de Descarbonização, justamente para entender como que a economia mineira Tá. pode se beneficiar em termos de atração de investimento para fazer essa transição. Ou seja, a gente quer gerar dados para tomar decisões de promoção de investimentos para a economia de Minas Gerais se tornar neutra em carbono até 2050. Perfeito. Em outras palavras, eu quero estudar os dados para ver que tipo de indústria que pode complementar a indústria de Minas Gerais hoje e fazer uma transição energética até 2050. Talvez você não saiba responder isso, mas uma curiosidade. E há incentivos fiscais para quando a gente está trabalhando nessa parte de meio ambiente mesmo? Para neutralizar o carbono? Hoje, depende de estado para estado. Tá. Hoje a gente está falando aí, tem uma diversidade de incentivos fiscais no estado de Minas Gerais. Hoje a gente está falando de mais de 70 tratamentos tributários setoriais. A transição energética é um deles. Então, se você quiser produzir em Minas Gerais com fazendas solares, esse é um dos grandes incentivos que tem gerado esse boom aí da energia solar. Mas isso depende de cada estado. Apesar de que, com a reforma tributária, esses incentivos eles tendem a se igualar entre todos os estados. Sim. Né? Então, aí até 2032, muito provavelmente todos os estados vão ter os incentivos iguais. Não, legal. Cara, quando a gente está falando, mais uma vez, a gente está falando, eu adoro esse tema, que eu acho que tudo que é baseado em evidências, eu acho que você tem uma comprovação científica de que aquilo lá pode funcionar, só que a gente está lidando com seres humanos, a gente está lidando com partidos, a gente está lidando com questões onde pode ter adversidade relacionada àquela tomada de decisão ou não. Eu acho que esse ponto que você trouxe é extremamente importante. Quando a gente está lidando com políticas públicas, tem interação humana. Interação de diversos cenários, a gente está falando partidário, a gente está falando humano, a gente está falando de diversas contrapartidas que podem corroborar ou não para uma tomada de decisão baseada em evidências públicas, de políticas públicas. Quais são os principais desafios quando a gente está falando de uma tomada de decisão ou políticas públicas baseadas em evidência? Quais são os principais desafios que você enxerga que são os problemas que a gente enfrenta em relação a isso? Acho que tem vários desafios, né? A gente tem bastante tempo. Manda bala. Eu tô com amendoim aqui no meu dente. Eu acho que um primeiro desafio, acho que é a interferência política, né? Quando a gente fala em políticas baseadas em evidência, a gente está falando de ciência, políticas de decisões baseadas em ciência, né? Então é importante, a gente sabe, todo mundo sabe que a política pública ela também é baseada na política. Então acho que um desafio talvez seja equilibrar essas coisas aí. Uma outra questão muito evidente eu acho que hoje a gente tem um excesso de dados muito grande. Então, acho que os gestores, os líderes públicos, eles precisam saber lidar, estruturar bem esses dados, senão os dados acabam se tornando ruídos dentro daquele processo decisório ali. E aí você acaba se intoxicando com a quantidade de dados, você não sabe por onde que você vai navegar. Então, eu acho que daí advém a necessidade de saber fazer boas perguntas, né? Os líderes de hoje em dia, acho que tem uma característica que diferencia os líderes do futuro, que a capacidade de fazer perguntas vai direcionar muito a nova gestão. Em comparação com os líderes do passado, que eram muito baseados ali na sua capacidade, na sua competência individual, eu acho que há uma tendência muito grande dos próximos gestores e líderes de basearem-se mais na estruturação de dados. O dado cospe a decisão, no fim das contas. E aí, se você... Com uma pergunta bem feita. Exatamente, com uma pergunta bem... Inclusive, um aspas. Tem um livro muito interessante de um jornalista americano, que chama Frank Sesno. Ele escreveu um livro chamado Ask More. Jornalistas são famosos por saber fazer boas perguntas. Exatamente, você também faz boas perguntas. E aí ele ensina a como fazer boas perguntas, como perguntar mais ao invés de afirmar mais, de ter mais decisões, né? Os líderes do passado eram mais decisores. Eu acho que os líderes do futuro devem ser mais orientadores de dados. Eles terão mais acesso às decisões previamente tomadas com base nos dados, e eles vão chancelar e validar.
Então, acho que vai ser um caminho, de certa forma, mais democrático para as lideranças, baseadas menos nas capacidades individuais, muitas vezes, e agora nas suas capacidades de interpretar os dados, de fazer boas perguntas, de estruturar os dados. Enfim, eu acho que tem muitos desafios aí pela frente e também grandes oportunidades, né? Porque isso aí, para a galera que vamos falar de vem aí... oportunidade, então, agora já que você já deu o teaser aí, velho. Boa. Acho que o mundo caminha aí para uma era de mais velocidade, principalmente com o advindo aí da inteligência artificial. No meu ponto de vista, uma das maiores oportunidades hoje é utilizar a inteligência artificial para modelos preditivos. Até então, a gente utiliza os dados para ver o passado e aí tentar traçar decisões para o futuro. E com o advento da inteligência artificial, acho que vai ficar um pouco mais simples da gente tentar modelar cenários para o futuro. Com base nisso, não só as políticas públicas, né, que causam um grande impacto, mas também setores da comunidade empresarial, enfim, de todos os aspectos da sociedade vão se beneficiar disso. Então, acho que é uma grande tendência. Uma outra tendência, que eu acho que é essa que eu mencionei, da liderança, acho que a gente vai ver uma mudança aí do papel das lideranças, muito mais voltadas à transformação digital, ao uso da inteligência artificial, à estruturação de dados. Então, acho que a gente caminha para uma época que vai se tornar mais veloz e eu acredito que a gente vai acabar não perdendo empregos, mas sendo mais produtivo, sendo mais eficiente, né? Podendo baratear os serviços. Então, por exemplo, uma IA hoje pode ajudar um advogado a ser mais produtivo, logicamente ele vai poder atender mais pessoas, logicamente o serviço de advocacia vai se tornar mais eficiente, talvez mais democrático para as pessoas que hoje não têm acesso, terem acesso. Então, acho que vejo com bons olhos aí, apesar dos riscos, né? Então, acho que a gente tem um caminho longo aí para aproveitar em relação aos dados. Eu também sou otimista em relação a IA, principalmente quando a gente está falando de políticas públicas, já que é o nosso tema aqui, cara. Porque foi o que você falou, a gente hoje usa muito os dados para olhar o passado e tentar trazer visões futuras. Já tem tanto passado, cara, vamos olhar para tanto passado e já prever o futuro. Então a gente consegue talvez trabalhar isso de uma maneira mais eficiente. Mas agora entrando numa outra questão, você está na Invest Minas, você está no estado de Minas e você deve ter visto muita coisa, muito case. Você já trouxe alguns exemplos para a gente aqui. Mas traz algum case realmente que você viu onde a política pública baseada em evidência tomou forma, conceito, e saiu do conceito, tomou forma e aí foi aplicado com a população. Cara, meu primeiro trabalho no governo do estado, em 2008, eu entrei chamava Diretoria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas. E o meu primeiro trabalho foi acompanhar o monitoramento e o processo de avaliação ex post de uma política de educação profissional. No Brasil, a gente tem educação profissional por meio do governo de uma forma muito massiva, né? Anos a fio investindo em educação profissional. E naquela época, esse programa específico de educação profissional era o carro-chefe do Estado. E nós fomos fazer, junto com uma instituição de ensino, uma instituição acadêmica, um processo de avaliação da empregabilidade desses alunos aí da educação profissional. Então, essas pessoas faziam o curso e a gente queria saber se eles qual era o nível de empregabilidade ao sair e depois de 6 meses. E qual foi a nossa surpresa ao ver que os índices eram baixíssimos. E aí a gente começou a entender que a gente precisava agregar muito mais serviços àquela política pública do que simplesmente abrir uma sala de aula e colocar o cidadão para aprender um curso, um ofício, que era, de fato, o que estava sendo feito. Então, depois dessa avaliação, o governo do estado começou a agregar esses outros serviços para tornar a política pública mais efetiva, a empregabilidade, de fato, mais alta. Começou a entender também quais eram as competências, quais as trilhas de competências que aquelas pessoas precisavam desenvolver para uma determinada vaga de trabalho e entender qual que é a demanda, né? Porque de nada adianta você qualificar um pedreiro se o mercado está te pedindo um carpinteiro. Exato. Então, você precisa, o governo é um prestador de serviço para a iniciativa privada, para os cidadãos, enfim, ele precisa
auxiliar, não atrapalhar. Então, nesse sentido, nada mais importante do que tomar as decisões com base naquelas informações e dados que o setor privado e as pessoas te disponibilizam, né? Que legal, cara. E agora, quando a gente fala de questões futuras, você já trouxe a questão da IA, você já trouxe algumas outras frentes aí onde a gente possa atribuir que hoje a gente não precisa olhar o modelo passado, a gente pode aprender com os dados e trazer previsões futuras. Como que você lida que o Brasil, vamos trazer para o Brasil mesmo, pode lidar com uma política pública baseada em evidência? Tem muito aprendizado que a gente tem em diferentes governos, em diferentes estados. Pode ter uma política no Nordeste que não tenha no Centro-Oeste, que não tenha no Sul, que você pode usar aquela informação para realmente tangibilizar alguma informação. Traz como talvez essa perspectiva futura nossa, de todos os dados que são coletados, a gente pode trabalhar para o nosso bem mesmo. Cara, eu acho que uma área que a gente precisa avançar muito ainda é a área de educação. Na minha opinião, a educação provavelmente um dos grandes desafios que o Brasil tem hoje para enfrentar, especialmente a educação pública. Tá. A gente está aí estacionado nos índices do PISA, que avalia português e matemática, né? No caso, língua Sim. e matemática. E o Brasil está estacionado aí, não consegue avançar. Mas o Brasil está estacionado há alguns anos também. Há alguns anos. É. E aí a gente fica nessa discussão, precisa investir mais. Não, o Brasil já investe comparativamente muito em relação ao PIB. Tá, vamos olhar quais são os dados de fato que estão influenciando na qualidade da educação que a gente está dando para os nossos jovens e crianças e traçar uma política pública de educação, seja básica, né, ensino fundamental e médio, que de fato transforme a vida dessas famílias, dessas crianças e adolescentes, porque a gente não pode ficar aceitar mais uma década perdida na educação. Então, quando a gente vai falar de IA, se a gente inicia um processo de desenvolvimento de inteligência artificial, quantas pessoas estão ficando para trás porque não têm acesso à internet ou porque não têm condições mínimas e básicas de conseguir conversar, gerar um prompt ali no chat GPT ou qualquer coisa que o valha, de fazer cálculos um pouco mais complexos utilizando o computador. Acho que a gente tem um desafio que ainda é básico no Brasil, que a gente ainda precisava olhar demais. E às vezes eu acho que a gente fica discutindo outros aspectos que são também importantes, mas o básico a gente talvez precise olhar um pouco mais para o arroz e feijão ali, que é o nosso principal. Agora eu vou trazer um questionamento também. Talvez você não tenha resposta, mas é um questionamento para quem estiver assistindo a gente. A gente vê que políticas públicas de outros países funcionam quando a gente está lidando com a educação pública. Será que o Brasil não pode aprender com o que já é feito lá fora? Cara, eu acho que o Brasil tem muito a aprender em relação à educação e outras políticas, e também tem muito a ensinar. Exatamente, da mesma maneira no SUS, que a gente tem a ensinar. Da mesma maneira, muitas questões bancárias, a PIX, a gente pode ensinar muita Tecnologia coisa. de etanol, por exemplo. Isso, entendeu? Mas eu quero trazer uma questão agora que você trouxe no CERN aqui, a questão da educação. E educação é uma coisa que afeta a gente mesmo, sabe? Hoje em dia você tem que pagar uma escola particular para o seu filho, senão tá errado. Como que a gente pode usar a política pública para realmente tangibilizar isso daí, para a gente poder fazer com que as crianças, os adolescentes hoje em dia tenham realmente uma educação pautada onde ela aprenda novas tecnologias e esteja preparada para o futuro? Será que a gente está preparando as crianças hoje para o futuro com a educação que a gente tem hoje? E aí a minha pergunta é, por que a gente não aprende isso lá fora? Já tem estudos científicos que provam que funciona. Tem políticas, tem partidos, tem tudo. Aí entra questões humanas também aqui. PIB também, acho que a gente é um dos países que... Enfim, tenta trazer uma luz aí pra gente, que tá... pra galera que tá ouvindo a gente aí. Não sou especialista em educação, mas eu vou dizer o que eu faria. Ótimo ponto, pronto. Cara, a gente tem excelentes exemplos. O principal, talvez, aqui que me vem à mente é o da Coreia do Sul. Né? A Coreia do Sul saiu de Singapura também. Os países da Ásia saíram de um contexto de extrema pobreza e avançaram muito rapidamente, principalmente da década de 60, 70 para cá. Muitas pessoas olham para esses países com o viés das políticas econômicas e industriais e esquecem de olhar todo o contexto. E um dos principais contextos é exatamente a transformação do capital social por meio da educação. E quando a gente olha esses países, a gente vê que não foi só o investimento, foi a forma,
Então não é só o quanto você coloca, é o conteúdo que você Como gera. você faz, cara. Agora, não tem como o Brasil competir Não. com a Ásia, por exemplo. Eles trabalham de segunda a domingo. Então, os caras, eles se dedicam mais, eles têm mais horas. A gente também tem uma discussão de que modelo de sociedade que a gente quer ter, né? Os caras, eles, desde o estudo, eles estão muito à frente da média de horas do brasileiro. A qualidade da infraestrutura das escolas, enfim, a qualidade do conteúdo, né? A escolha do conteúdo também é importante. Então, assim, mais uma vez, não é meu lugar Opinião. aqui, não é meu lugar de educador, hein? Mas eu acho que tudo isso tem que passar um pouco também pelo olhar da cultura e da discussão de que país que a gente quer. Legal. Porque o modelo asiático, ele não é, a gente não pega e aplica o modelo da Ásia aqui, não funciona. Tem questões culturais, a gente entra em outras questões também que vai influenciar Exato. isso. Cara. Mas é claro que a gente pode se inspirar. Então, se a gente teve um modelo cientificamente testado lá, às vezes a gente isola todas as variáveis, tenta aplicar aqui aquelas que de fato têm aderência no Brasil. Aí entram os outros desafios, como você citou, né? Muitas vezes a gente acha que sabe a resposta para os problemas, mas na hora que traz para o contexto, aí você tem a discussão política, aí você tem os embates, as ideias que, enfim, são diferentes. Ideologias, aí começa tudo, cara. O resultado é a média da nossa sociedade, é a média dos nossos representantes, e é isso aí. Nós, como sociedade, nós temos que nos organizar, evoluir juntos, para que juntos aí a gente tenha uma sociedade melhor, mais consciente daquilo que a gente precisa fazer. Eu acho que a educação, na base, ela vai elevar esse nível de consciência. Então é isso, a gente tem a sociedade que a gente consegue construir hoje. Também não tem como a gente ficar reinventar a roda também. Exatamente. Não tem como, cara. Maravilhoso. Gustavo, considerações finais para o nosso papo. A gente já está aqui quase uma hora aqui falando aqui, cara. Nem parece que a gente fica conversando aqui, tomando cerveja, comendo queijo, amendoim. A gente vai, cara. Aí a gente vai, cara. Faz as considerações finais aqui para todo mundo que está assistindo a gente. Preocupações, onde olhar. Traz esses pontos onde a nossa audiência aqui assiste, como você pode aplicar políticas públicas baseadas em evidência e qual benefício isso pode trazer para a população. Boa. Eu acho que nós temos hoje no setor público uma super oportunidade, uma oportunidade profissional mesmo, né, de analistas de dados, profissionais da área de dados, para organizar esse volume de informações que a gente tem. Um fato curioso que recentemente a gente contratou uma consultoria para estruturar os nossos dados lá na Invest Minas, e aí aquilo se tornou tão estratégico que a gente acabou internalizando o analista que nos atende. É mesmo? Olha a necessidade. Cara, aí, e os caras são foda, velho. Os caras são muito bons de serviço e eles conseguem ter uma visão dos dados que muitas vezes o gestor que está ali no dia a dia não tem essa preocupação, e eles te trazem as coisas muito mais organizadas, prontas, tem um racional, né? Eu acho que os dados, eles têm essa capacidade de nos tornar mais racionais, de nos tornar mais científicos, e eu acho que isso ajuda muito. Então, assim, para os profissionais dessa área, eu acho que tem uma avenida de oportunidades aí pela frente. Eu acho que para gestores públicos, para gestores empresariais, também tem uma oportunidade tem uma oportunidade de caminhos aí que podem ser aproveitados. Tem as ferramentas já disponíveis aí, os serviços que já estão sendo prestados aí para a população. E a gente tem que aproveitar essa era, né? A era do IA parece que vem para ficar, né? É uma revolução tecnológica. Se não ficar, eu vou ficar puto, porque eu estou estudando isso daí, cara, de noite, sabe? Mas com certeza vai para ficar. E assim, no mais, te agradecer pela oportunidade. Obrigado, cara. Te parabenizar pelo empreendimento. Acho que o podcast que informa sobre dados é super importante no nosso mundo atual. É mais do que atual. É uma oportunidade para quem está te ouvindo, para entender um pouco sobre esse mundo que às vezes fica muito no técnico, né? Mas, pô, gestor público, qualquer pessoa, um microempresário, hoje ele precisa utilizar os dados. E precisa saber pelo menos o que é, né? E as oportunidades que tem, as oportunidades que às vezes ele está perdendo. É isso, cara. Pô, eu fico muito feliz em trazer você aqui.
porque o objetivo do Datalogando é esse, é trazer temas relevantes sobre a área de dados ou sobre dados. Que a gente está falando de políticas públicas, a gente está quase tendo uma discussão política aqui, sabe? Isso que eu acho legal, porque querendo ou não, cara, a gente está... Você não é um especialista na área de dados, mas você usa dados para a tua tomada de decisão, você usa dados para entender como trabalhar políticas públicas cada vez mais efetivas. Você usa isso no teu dia a dia. Pô, a gente tem que avisar a galera que isso daí não é saber técnico, saber código, é você saber ter uma tomada de decisão efetiva baseado nas informações que você está vendo. Pode ser científica como não pode ser científica, sabe? Tem dados, tem informação. Hoje a gente está falando de 1 zilhão de dados que está acontecendo, principalmente com população, comportamental, demográfico, geográfico. Você tem diversas informações. Isso para a gente é insumo para a gente mostrar para as pessoas como tomar uma decisão. Cara, fico muito feliz, mas muito feliz mesmo, em ter você aqui direto de Belo Horizonte, aqui nos estúdios Datalogando. Cara, para mim é um privilégio falar com você hoje aqui, Gustavo. Conseguimos agenda, hein, cara? Conseguimos. Que foi importante, cara. Isso aqui foi importante também, cara. Então, queria propor um brinde aqui, mais uma vez. Obrigado aí pela tua participação. Saúde. Vida longa. Vida longa. Datalogando. Datalogando, é isso aí, cara. Gustavo, mais uma vez, muitíssimo obrigado, viu? Valeu, Brunão. Obrigado a você. Boa noite. Boa noite. Aproveitem. Gente, Vamos continuar aqui. é isso. Vou continuar batendo um papo com meu amigo Gustavo aqui, tomando uma cerveja. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Até a próxima. A gente vai se falando. Obrigado.